Meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Faremos a leitura dos versículos de 4 a 13. Coloque o seu filho aí, mais novo, ao seu lado. Leia a Bíblia com ele. É importante. Os pais cuidar dos filhos e educar os filhos diante da palavra do Senhor. E assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Essa é a palavra do Senhor lida. E na continuidade da exposição, a carta aos Hebreus, nós queremos agora olhar para os versículos de 4 a 13 e entender que, de fato, Deus ama a quem disciplina. Você sabia disso? A disciplina, aos nossos olhos, ela não é bem vista. Mas o texto vai nos ensinar que Deus ama a quem Ele disciplina. É isso que nós vamos aprender nesta noite, na leitura e na exposição desses versículos. Meus queridos, nós estamos vivendo numa sociedade moderna, e essa sociedade tem tirado o conceito de pecado da mente de muitas pessoas. E isso acontece principalmente quando linhas terapêuticas tentam aliviar a dor das pessoas, dizendo que elas não são culpadas, mas vítimas. Tem um livro muito interessante, e aconselho você a ler, que é A Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur. E lá ele, no primeiro capítulo, ele trabalha essa perda da culpa e as consequências que isso traz para nós. E de fato, se nós tirarmos a culpa, nós teremos muitos problemas. Sabe por quê? Porque as pessoas não serão culpadas do que fazem, mas vítimas daquilo que elas mesmas fazem. Tirando o conceito de culpa, não existirá mais pecado, e as pessoas serão vitimizadas diante de tudo o que fazem. Você já tem visto isso? Você já percebeu isso? Isso é uma realidade no nosso cenário. E com isso, nós temos perdido o princípio da disciplina. Porque se não há pecado, não há disciplina. Porque a disciplina vem para tratar o pecado. Então veja o cenário em que nós estamos. Veja a dificuldade em vermos pais, igrejas, aplicando esse princípio que é bíblico. E esse princípio que vem do Senhor. E é confiado pelo Senhor aos líderes, seja do lar, seja da igreja, seja da sociedade. E o texto que nós lemos,
ele vai então trazer para nós, de forma muito clara, o princípio da disciplina e como ele deve ser visto e aplicado num cenário de pecado e em momentos de sofrimento que o povo de Deus passa, como esse povo que estava passando por perseguição. Nós já falamos em outras exposições na carta aos Hebreus, que esse povo aqui, a quem é dirigido a carta, é um povo que se converteu ao cristianismo. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas por conta disso eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo estimulados a largar o cristianismo para viver novamente nas práticas do judaísmo. E o autor então apresenta que esse viver que agora eles têm em Cristo é um viver diferente de tudo que era a lei, pois a lei e o Antigo Testamento apontavam para Cristo. Cristo agora é uma realidade e nós somos salvos através de Cristo e vivemos agora para Cristo. E por isso nós temos então Cristo como maior que a lei, que os profetas, que os reis, que os sacerdotes, pois Cristo é a razão da nossa existência, a razão da nossa restauração em Cristo Jesus. E os versículos de 1 a 3, que já foi exposto aqui por nós em um outro momento, você pode inclusive, que não assistiu, assistir na nossa plataforma do YouTube. Lá nós aprendemos que nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia, que nós podemos olhar para essas testemunhas como um exemplo. Está aqui no capítulo 11, quando o autor traz para nós os heróis da fé. Mas acima deles nós temos um outro modelo perfeito, e esse modelo é Cristo Jesus. E nós estamos numa grande maratona, e nessa maratona que estamos percorrendo, o autor nos mostra que existem grandes obstáculos a ser ultrapassados, vencidos. E esses obstáculos são o sobrepeso e também aquele pecado que tenazmente nos assedia, aquele pecado que ele persiste em ser praticado por nós. Então esses são os obstáculos da nossa maratona e tem que ser deixado de lado para então conseguirmos completar essa maratona. E nós vamos, e tirando esse pecado, nós vamos conseguir olhar para o autor e consumador da fé, pois o objetivo é esse, é caminhar, é correr olhando para Cristo. E o versículo 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Queridos, por que a disciplina? Porque a disciplina, ela trata o coração que está desviando do caminho do Senhor, a voltar novamente para esse caminho, pois esse caminho tem um final, e esse final que nós vamos percorrer até lá é glorioso. E agora no versículo 4, então o autor vai nos mostrar a importância de nós lutarmos contra esse pecado. E nós vamos ver aqui em primeiro lugar, os versículos de 4 a 6, o autor nos ensinando que a disciplina revela o amor do Pai. E eu quero começar afirmando para você que tanto o amor como a disciplina andam de mãos dadas. O amor e a disciplina andam de mãos dadas. Talvez isso possa soar para você não tão bem, principalmente para nós que não amamos, muitas das vezes, a Deus, que nos disciplina, aos pais que nos disciplinam, à igreja que nos disciplina, porque nós não queremos de forma alguma ser julgados ou tratados por essas pessoas, pois nós sabemos o que precisamos, nós somos donos
da nossa vida. Nós temos a nossa liberdade e nós então fazemos aquilo que achamos que deve ser feito. E por que a igreja, os pais, têm que intervir na minha vida? E isso vai demonstrar que de fato nós não amamos nem a Deus, nem aos nossos pais, quando eles querem nos instruir por meio desse benefício do amor do Pai, que é a disciplina. Essa geração é uma geração que é dona da verdade. É uma geração que não tem tolerado a advertência dos seus líderes. Pelo contrário, querem questionar, porque querem ter a razão diante de tudo. E isso traz consequências grandiosas. Por que será que os pais estão cedendo aos caprichos dos filhos, ao invés de disciplinar? Porque a igreja tem perdido o tato na disciplina dos seus membros. Por quê? E pior, muitas das vezes usam até a escritura para falar que não, disciplina para ele agora não. Não vamos fazer isso com o nosso filho, não. Com argumentos do tipo, a disciplina viola o amor de Deus, porque não estamos amando o nosso irmão ao imputar sobre ele a disciplina. Ou ele tem liberdade de escolher o que quer fazer. Quem somos nós para interferir nessa liberdade? Deixe que ele aprenda com os seus próprios erros. Ou, quando você vai para disciplinar o filho ou o membro, vai dizer, quem é você para me disciplinar? Você é pecador como eu. Quem é você para imputar isso sobre mim? Quem é você para me julgar diante do que eu fiz? Cuidado, hein, que eu posso expor todos vocês. Cuidado que eu posso mostrar todos os erros que vocês têm. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós não queremos reconhecer que de fato precisamos e necessitamos ser instruídos pela palavra de Deus. E por que a disciplina? Como nós já falamos, a disciplina é porque o pecado entrou no mundo. E o pecado devastou o nosso coração. E o nosso coração sem Cristo não deseja fazer as coisas de Deus, mas deseja fazer as coisas da carne. E nos leva para o abismo, nos leva para lugares tenebrosos. E somente Deus, através do seu amor e da sua disciplina, que pode nos tirar de lá. Somente através do seu amor e da sua disciplina que pode nos tirar de lá. Pois isso nos revelará a nossa podridão, a necessidade de nos arrependermos e de voltarmos para Deus. Os crentes estão vivendo em Cristo, mas a natureza pecaminosa o assedia continuamente. Paulo nos dá esse alerta lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, quando ele nos diz que existe uma luta entre a carne e o espírito, porque a carne milita contra o espírito, que são opostos entre si. Então essa luta é contínua na vida do crente, mesmo regenerado. E nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo, para que de fato o Espírito Santo coloque em nossa mente tudo aquilo que precisamos, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos que glorifiquem a Deus e consequentemente as nossas ações também. Então o versículo 4 nos coloca diante dessa luta que travamos mesmo sendo regenerados. E diz, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. O autor gosta muito de usar a metáfora do esporte. Nós vimos nos versículos de 1 a 3 a maratona cristã. E agora ele está nos colocando dentro de um ringue. Está falando do pugilismo. Está colocando
está nos colocando diante de um lutador, em que nós, nesse ringue, nós vamos guerrear contra esse lutador, contra esse oponente, e esse oponente é o pecado. E ele diz: ora, nessa luta ainda não tendes resistido até o sangue. Tem que derramar sangue? Sim. O autor está trazendo essa metáfora justamente para dizer que essa luta, meu irmão e minha irmã, não é contra qualquer oponente, não, mas contra um grande oponente. E esse, muitas das vezes, ao abaixar a sua guarda, ele vai te esbofetear, ele vai te dar um jab de direita, um jab de esquerda. Isso vai ferir os seus olhos. Você vai, talvez, nem enxergar o que precisa ser enxergado, que é o seu oponente à sua frente. E você vai estar limitado para continuar na luta e vencer esse oponente. Talvez os mais novos, né, não se lembram, mas eu gostava muito de assistir Rocky Balboa, o grande Rocky Balboa, e queria ali junto, assistindo a luta, queria ali também levantar os braços e querer também junto com ele lutar, principalmente quando ele estava bem machucado, e vinha aquela música que nos animava e levantava também e queria juntamente com ele tentar vencer o oponente. Ele venceu o oponente, mas ele venceu depois que estava muito machucado. O autor está nos mostrando que de fato essa luta, em diversos momentos nós vamos sentir o peso dela, nós vamos sentir o sangue sendo derramado, mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar perseverante e lutando. E o contexto aqui que o autor está falando aos crentes era um contexto de perseguição. E esses crentes estavam cedendo, eles estavam desmaiando em vossas almas, como diz o versículo 3, e por conta disso não estavam resistindo até ao sangue. E por não resistir até o sangue, eles estavam esquecendo da exortação que antes tinham aprendido. É o que o versículo 5 está dizendo para nós. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Aqui, como nós lemos na liturgia, é a citação de Provérbios capítulo 3, versículo 11, e no versículo 6 também a citação do versículo 12 de Provérbios capítulo 3. E o autor está aqui mostrando que eles estavam esquecendo daquilo que eles tinham aprendido. Lá naquele tempo, eles não tinham ainda o cânon fechado como nós temos aqui em nossa mão. Eles, quando estavam no templo, eles ali tinham um tempo para decorar principalmente os livros dos saltérios e os provérbios. E eles então decoravam isso e voltavam depois com essa verdade encravada no coração. E o autor está dizendo, por eles não estarem resistindo até o sangue, eles estão esquecendo daquilo que eles decoraram, daquilo que eles têm no coração, estão esquecendo dessa verdade. E que verdade é essa? O autor diz: filho meu, não menospreze. Ele está dizendo aqui que nós somos filhos de Deus, e de fato nós somos. Através de Cristo Jesus, nós fomos agora justificados e adotados para sermos filhos de Deus. E os eleitos, então, têm esse status agora de filho, herdeiro e co-herdeiro juntamente com Cristo das promessas de Deus. E ele então, de uma forma íntima e paternal, está trazendo esse versículo para dizer que nós somos filhos de Deus e afirmar que não devemos menosprezar a correção. Menosprezar, ou seja, não esquecer, não deixar de considerar essa exortação ou deixá-la de lado como qualquer palavra. Não, porque essa palavra é de Deus,
a você, a quem Ele considera como filho amado. E correção aqui significa treinamento. Veja só, o texto está dizendo que essa disciplina é uma correção para treinamento. Ou seja, a disciplina não é para humilhar o crente, não é para humilhar o filho. A correção é justamente para instruir ele a andar no caminho que agrada a Deus, que glorifica a Deus. E veja, o texto vai dizer que essa correção não vem de qualquer lugar. Primeiramente, ela vem do Senhor. E ele diz: nem desmaieis quando por eles é reprovado. Desmaiei é o mesmo do versículo 3, desmaiando, que significa desistir. Ou seja, você, filho meu, não menospreze essa exortação, para que você não desmaie, não desista de continuar lutando, de continuar correndo, de continuar perseverando. É isso que o autor está nos ensinando. E aqui vale fazer uma distinção muito importante. A distinção entre punição e disciplina, que são duas coisas totalmente diferentes para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A punição não está para o crente lavado, redimido por Cristo. Por quê? Romanos vai nos ensinar que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes de Cristo, de fato, nós não fazíamos o que era bom. Salmo 14 vai nos ensinar isso, Romanos 3 vai dizer isso para nós. Não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem. Ou seja, todos extraviaram, a uns se corromperam. E logo, todos carecem dessa glória de Deus, dessa graça de Deus. Mas agora que nós estamos em Cristo, não temos mais uma condenação sobre nós, porque essa condenação foi levada por Cristo na sua própria cruz, quando Ele, sim, derramou o seu sangue, de forma literal, por mim e por você. Então, nós agora somos filhos de Deus através desse privilégio que Ele nos concedeu. E o texto está dizendo também que nós somos agora, através de Cristo, corrigidos para glorificar a Deus. Ou seja, agora nós não recebemos a punição, mas a disciplina. E a punição? A punição está no versículo 6, na parte B, quando diz: e açoita a todo filho a quem recebe. Quem açoita a todo filho que recebe? Aqui é Deus, e a referência é aos ímpios, são aos ímpios. Ou seja, aquele que é filho de Deus, ele é disciplinado, não punido. Mas aquele que é ímpio, esse sim, está sob a condenação e recebe a punição. Eu não estou suavizando a disciplina de Deus, mas quero mostrar para você que o texto nos ensina que a disciplina de Deus, ela traz benefícios, ela é boa, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E o texto então continua, e agora nós podemos aprender, em segundo lugar, que a disciplina faz parte do relacionamento com o Pai. Olha os versículos de 7 a 9, o versículo 7 começa dizendo: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. A disciplina faz parte desse relacionamento com o Pai. A construção da frase aponta para a ideia de suportar as dificuldades, as provações, também como disciplina. Nós estamos passando por um tempo de crise. São crises diversas. Essa pandemia revelou isso. E nós precisamos olhar para ela e entender que Deus está nos disciplinando através dela. De fato, Deus está
trabalhando no coração do seu povo através dessa pandemia. Veja como você teve que reavaliar muitos dos seus conceitos agora que está em casa, dos seus sonhos, dos seus projetos, a forma como você lidava com a sua esposa, a forma como você tem lidado com os seus filhos. Espero que isso seja uma realidade para você, porque para mim tem sido, tendo que reavaliar tudo isso, porque nós estamos mais próximos e vemos que muitas das vezes o foco não foi a família, mas foi os nossos próprios sonhos. A pandemia tem trazido para nós uma disciplina para que possamos também aprender a ser moldados pelo Deus vivo e verdadeiro. Tiago vai falar isso para nós. Tiago, lá no capítulo 1, ele vai, no versículo 2 a 4, ele vai nos dizer que tendes por motivo de toda alegria passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nós somos, muitas das vezes, provados pelo próprio Deus para sermos moldados a perseverar na maratona ou na luta que travamos contra o pecado. Então, o texto também está nos ensinando que essa disciplina pode vir dessa maneira. Pode vir dessa maneira. E uma coisa importante também é que essa disciplina nos chama a atenção a uma instrução dada por Deus aos pais lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, quando lá está escrito que é dever dos pais ensinar aos filhos no caminho que deve andar, ensinar toda a lei, para que não desviem do caminho do Senhor. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, nós vemos que eles falharam nisso. E por ter falhado nisso, por diversas vezes Deus mandou uma disciplina sobre eles. Diversas vezes Deus corrigiu aquele povo. Tudo com o intuito de trazê-los novamente a olhar para os seus mandamentos e a viver cumprindo os seus mandamentos. E nós olhamos e vemos lá com os Juízes, tempo difícil, depois com os reis, principalmente na divisão do reino, o reino do norte, que reino difícil, o reino do sul, muitas das vezes também fazendo o que era errado diante do Senhor, e Deus punindo o povo. E por diversas vezes Deus levanta os profetas para falar, para admoestar, para revelar que eles precisavam voltar para os caminhos do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6, quando o profeta diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento que foi negligenciado pelos pais. É diferente do nosso tempo hoje? Não é. Nós temos que olhar de fato para nós. E eu falo olhando para a minha família. Muitas das vezes, nós não cumprimos com essa missão. Essa missão foi dada por Deus a nós, pais. O cabeça do lar é o pai. Não é a igreja, não é o Estado. A instrução tem que vir dos pais. É dever nosso. Mas nesse tempo, muitas das vezes, inclusive, ao invés de nós gastarmos tempo com nossos filhos, ali, edificando a vida deles com a palavra do Senhor, fazendo leituras boas e proveitosas, ensinando e instruindo eles, muitas vezes nós os entregamos à internet, ao YouTube, ao Facebook, ao Netflix, ao Amazon Prime. Eu olho isso com pesar também para minha casa. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Sabe por quê? É mais fácil deixar eles lá para fazer aquilo que nós gostamos de fazer, para cumprir com as tarefas que nós temos que cumprir. Mas nós esquecemos que a missão primária são os filhos. Essa é a missão primária dos pais. Por isso, pai e mãe, entendam a importância de conhecer a palavra para poder conduzir o seu filho na educação dela.
para que no momento oportuno que o seu filho vier fazer alguma coisa que é pecado, você de fato o discipline, mas discipline dentro dos padrões da palavra de Deus. Os leitores dessa carta precisavam entender a perseguição e a dor que sofriam como disciplina. Por isso eles deveriam perseverar, enfrentar com coragem tudo o que estavam experimentando. O texto ainda nos faz uma pergunta no versículo 7. Pois que filho há que o pai não corrige? É uma pergunta retórica, mas ela está cheia de pressupostos. Por quê? Porque o autor já parte do princípio que isso é ponto comum para todos, que de fato nós fazemos isso, nós ensinamos os nossos filhos e os corrigimos. Mas será que isso de fato é o que eu e você fazemos? Nós sabemos que muitas das vezes, principalmente dentro da concepção ensinada por essa geração, nós não fazemos nada disso. E nós vemos muitos pais querendo bancar aí o pai moderno, a mãe moderna, e querem ser amigos dos filhos. Meu amigo, se você quer ser o amigo do seu filho, saiba que você está fazendo um grande desserviço a ele. Você não é amigo, não. Você é pai. E isso traz uma responsabilidade muito maior do que querer ser um pai todo modernão com o seu filho e sentar do lado dele para conhecer tudo que ele está fazendo e estar ali apalpando ou passando a mão na cabeça dele, nos erros dele. Sabe o que Provérbios 13, versículo 24 diz para nós? Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Então o autor levanta essa questão para dizer que o pai que assim procede, corrigindo o filho, faz corretamente. Então, se esse pai que assim procede, ele faz de forma correta, imagine o nosso pai espiritual. Olha o versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aquele que está sem correção, não é porque não recebeu, mas é aquele que não aceitou, logo não pode ser considerado como filho, pois o filho entende e aceita. Deus está nos treinando, educando, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aquele filho que não aceita a correção do seu pai, logo não aceitará também a correção de Deus. Logo não poderá ser chamado de filho. Talvez será um bastardo. Por isso, filho, presta atenção no que a palavra do Senhor está dizendo. Se você ama o seu pai e a sua mãe, pare para aprender diante da correção deles. Abra o seu coração quando você erra para eles, para que eles possam de forma correta te disciplinar à luz da Escritura, para que você não volte a cair nesses mesmos erros. E o versículo 9 vai dizer: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O autor, mais uma vez, ele vai seguir nessa comparação para dizer que esse Pai celestial é superior ao Pai terreno, o Pai segundo a carne. E esse Pai que muitas das vezes você obedece, se você assim o faz, você deve, de forma muito mais amorosa, fazer também em relação com Deus, que é o seu Pai espiritual. Se você obedece ao Pai terreno e aceita a correção, quanto mais ao seu Pai espiritual, que é Deus.
E uma coisa muito importante a você, pai, e a você, filho, para que você entenda. A relação pai e filho deve ser um modelo do nosso relacionamento com o Pai Celestial que nos adotou para Ele. Por isso, só pode dar certo se verticalmente essa for a realidade. A disciplina que o pai terreno aplica ao filho deve ser nos termos da Escritura. Esse é o parâmetro, essa é a régua, pois por ela somos disciplinados continuamente. E agora os versículos de 10 a 11 vai nos ensinar, em terceiro lugar, que a disciplina é para educação e crescimento. Verso 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então aquela comparação que está no versículo 9, ela segue aqui agora no versículo 10. E essa comparação agora nos leva para um propósito na disciplina dada por Deus. Apresentando que os pais terrenos nos corrigem por pouco tempo. O que o autor quer dizer? Quer dizer que os filhos têm a liderança do pai até o momento. Os filhos vão se casar e vão deixar a casa do pai. E vão deixar de estar sob a liderança do pai para, como líder, ser o líder do seu próprio lar. Então Deus está dizendo, olha, esses pais corrigem por um pouco tempo. Mas o pai espiritual não faz assim. E outra coisa, ele diz que esse pai terreno disciplina segundo melhor lhes parecia. Ou seja, disciplinava questões que nem sempre são tão claras e nem tão justas para os filhos que estão recebendo a disciplina. E isso muitas vezes acontece. Às vezes os pais, por questão de tradição, cultura, modelo de vida, disciplinam seus filhos sem muita razão bíblica, o que não deveria acontecer. Mas a disciplina do Senhor, entretanto, não é curta como é do pai. A forma de Deus nos disciplinar é contínua e dura durante toda a nossa existência. Pensando também no tempo, nós podemos aqui concluir que essas disciplinas não têm dia nem hora marcada para acabar. Pode ser curta ou muito longa. O tempo para Deus não importa. Para nós sim, nós queremos saber quando vai acabar a pandemia. Nós queremos saber quando vai acabar a dor e o sofrimento da disciplina. Mas para Deus isso não importa. Para Deus o que importa é o propósito. E qual é o propósito? O texto vai nos ensinar. Santidade. Para sermos participantes de sua santidade. A disciplina de Deus tem um objetivo claro. É a sua santidade. Sermos participantes da santidade de Cristo. O objetivo de Deus é sempre nos tornar parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Sermos moldados à imagem e à semelhança dele. Deus nos disciplina para sermos, então, participantes dessa santidade, mais semelhantes a Cristo, a fim de recebermos a promessa que está reservada para nós. Versículo 11 diz agora que toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quem gosta de ser disciplinado? Seja por Deus, pelos pais, pela igreja. A disciplina tem uma conotação negativa, mas produz resultados positivos. É isso que o texto está nos ensinando. Hoje de manhã nós aprendemos sobre o não de Deus, porque o não de Deus tem uma conotação positiva. E aqui o texto está mostrando também isso, que por mais que a disciplina não seja tão boa aos nossos olhos, ela é diante de Deus e produz frutos. Que frutos são esses? Frutos pacíficos, ou seja, paz. O autor contrasta então dizendo que a disciplina que nós experimentamos no momento de fato causa dor, é sofrido, traz tristeza, mas no futuro será gloriosa, porque nós vamos entender, aprender, sermos aperfeiçoados para enfrentar as demais dificuldades.
E essas disciplinas podem vir de várias maneiras. Podemos até estar sendo disciplinados sem percebermos. E aqui é um erro que muitas vezes nós cometemos. Pensando com você na disciplina, tanto dos pais como na disciplina eclesiástica. A pessoa que está passando por essa dor, ao cair em algum pecado, ela sofre, e sofre muito mesmo. E às vezes nós reconhecemos que essa pessoa precisa da disciplina, mas não queremos que ela sofra. Então, nós tentamos aliviar a sua pena, achando que com isso estamos ajudando, mas não estamos, nós estamos piorando, porque ele não está sendo aperfeiçoado. Lembra? A disciplina é para o aperfeiçoamento, também pode ser traduzido como uma correção para a educação, para a instrução. Então você não vai estar ajudando. É necessário que ele passe por isso, para que ele entenda o tamanho do pecado e a realidade que ele praticou, para assim abandonar e também não mais cair no pecado. E veja, é isso que Deus faz conosco. Ele não suaviza a disciplina dele sobre nós, ele derrama a disciplina quando nós pecamos. Mas uma coisa interessante, ele não tira o Espírito Santo de nós. Pelo contrário, ele nos disciplina, mas o Espírito Santo nos ajuda a passar por essa disciplina chorando, sofrendo, mas sendo lapidados para glorificar a Ele. Da mesma forma, nós, pais e igreja, devemos fazer ao disciplinar um membro ou ao disciplinar os nossos filhos. Nós disciplinamos não para a alegria nossa, pelo contrário, é também com muito pesar e tristeza. Nós não queremos isso, mas às vezes é necessário. Mas nós não podemos abandonar o faltoso. Assim como Deus não nos abandona, nós temos que caminhar com Ele, ajudá-lo a passar por esse estágio da dor. Mas é necessário para que aprenda. E isso também é importante para a educação dos outros filhos, para a educação dos pais, para a educação da igreja. Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. O salmista lá, no Salmo 94, versículo 12, ele diz que bem-aventurado é o homem, que o Senhor, a quem tu repreendes, ao Senhor, a quem repreendes e a quem ensina a lei. Então, bem-aventurado o homem que é disciplinado pelo Senhor, que é repreendido pelo Senhor, que aprende através disso. O sofrimento que experimentamos por conta do pecado é doloroso. Mas quando o período da aflição termina, nós somos capazes de enxergar esse resultado. E o texto vai nos dizer que resultado é esse: uma colheita de justiça e paz. O texto nos ensina que somente receberá esse fruto, tanto da paz como da justiça, aqueles que receberem de forma graciosa essa disciplina do Senhor. Aqueles que forem treinados pela disciplina. E essa palavra exercitado significa isso, significa treinar. Então, aqueles que de boa vontade suportam as privações como disciplina e que se submeteram à vontade de Deus em suas vidas, são os beneficiários da justiça e da paz. Portanto, a disciplina, a princípio, pode trazer desânimo, como diz aqui o versículo 5, tristeza, versículo 11. Todavia, quando o seu trabalho é completo, o resultado é vida. Versículo 9, parte B. Então, viveremos? Também é aproveitamento e participação na santidade de Deus. Versículo 10. E como diz o versículo 11, também paz e justiça como fruto. É tudo isso que a disciplina visa produzir na vida dos que caíram. E por fim, os versículos 12 e 3, quarto lugar, vai nos ensinar que a disciplina ergue o faltoso e
e cura. Os versículos finais, o versículo 12, ele é uma citação direta de Isaías 35, versículo 3. E o versículo 13 também é essa citação de Provérbios capítulo 4, versículo 6. O que o autor está nos ensinando aqui? Ele está dizendo que nós temos que restabelecer as mãos dos caídos e os joelhos dos trôpegos e fazê-los caminhar retos para os pés, para que não extravie o que é manco. O que o autor está dizendo? Vamos pensar aqui na maratona. Ele está nos ensinando que a maratona que nós corremos é uma maratona cheia de obstáculos, como nós vimos. E muitas das vezes, um competidor, um atleta, vai cair nesse obstáculo, vai se machucar nesse obstáculo. E o outro atleta que está mais preparado e que conseguiu passar por esse obstáculo, ele tem que voltar para ajudar esse que caiu, a ele levantar. E a palavra aqui, o verbo aqui, restabelecer, significa erguer, levantar. É isso que o outro precisa fazer. Lembram? Na exposição que nós fizemos, que não importa o primeiro, segundo e terceiro lugar. O que importa é concluirmos, porque todos que chegarão ao fim dessa maratona receberão o mesmo prêmio, que é a coroa da vida. Então esse que está mais preparado precisa ajudar aquele que está mais fraco, aquele que está com os joelhos decaídos e trôpegos. E aqui o texto ainda vai dizer, parece até um treinador falando: agora que você o levantou, fazei-o caminhar pelos caminhos retos, para que não se extravie aquele que é manco, antes seja curado. O autor está ensinando que alguns que vão sofrer com os obstáculos, eles vão talvez se machucar, torcer o pé, o tornozelo. E aí vão ter muita dificuldade para continuar a corrida. Mas ele não pode desmaiar, ele não pode desistir, ele não pode entregar os pontos. Por quê? Porque agora esse outro competidor vai voltar para carregar, se for preciso, no colo, até juntos chegarem à conclusão da maratona. E quando chegarem lá, esse será curado. Por quê? Porque receberá a coroa da vida. É isso que o texto está nos ensinando. E isso me faz lembrar o quê? Igreja. Pois isso é igreja. A igreja é movida por esse amor de uns ajudando os outros a completarem essa jornada. E o papel da disciplina, ela tem como objetivo único fazer com que a igreja abrace o faltoso e o ajude a passar por esse estágio de dor e de sofrimento. É a igreja que vai ajudar. Então a igreja tem um papel fundamental em todo esse processo. A igreja precisa ajudar o faltoso, não julgar. E é isso que acontece muitas vezes, quando um irmão nosso é disciplinado. Às vezes nós paramos para julgar, em vez de estender a mão, de abraçar e falar: olha, você está passando por isso, eu sei que é importante, é necessário, mas eu quero passar por isso, passar juntamente com você, te carregando no colo, orando com você, te ensinando a palavra, te discipulando se for preciso, para que você não caia novamente nesse mesmo erro. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Sabe por quê? Porque senão aquele faltoso, ele vai talvez cair novamente, porque não experimentou o amor através da disciplina. O amor da igreja. Veja alguns versículos que nos ensina isso. O capítulo 3, versículo 13, aqui mesmo na carta, o autor vai dizer: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Versículo 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Capítulo 6, também versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da
esperança. Lembramos também de Romanos capítulo 15, versículo 1, em que o autor diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. E aqui mesmo no capítulo 10, nós já também expomos esse texto em um outro momento. O versículo 24 e 25 fala para nós considerar também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Essa mutualidade, os membros ajudando uns aos outros, é o que nós precisamos. E nós vemos isso de uma forma bem clara hoje, nesse tempo de pandemia. Quantos irmãos têm ligado um para o outro? Nós estamos recebendo ligações e também ligando. Isso é mostrar o amor em tempo de crise, em tempo de sofrimento. E a igreja precisa fazer isso também em relação a uma disciplina de um faltoso. Nós temos que ajudar, abraçar, estender a mão e caminhar juntamente com ele, não julgar, pois Deus não faz isso. Então, meu querido irmão, a disciplina revela o amor do Pai, faz parte desse relacionamento pai e filho, e é para educação e crescimento, e ergue e cura os que caíram. A disciplina de Deus tem o objetivo de nos tornar participantes de sua santidade. E a disciplina eclesiástica, ela é feita porque nós somos ordenados por Deus e confiados por Ele no exercício da liderança das ovelhas, a cuidar, a manter a igreja pura, a ajudar o faltoso a enxergar os seus próprios erros, para caminharmos diante de uma igreja que Deus espera que ela seja aqui nessa terra, enquanto nós aguardamos a Ele. Por isso que uma das perguntas, e se você passou aqui por esse conselho, você ouviu essa pergunta, uma das perguntas feitas pelo conselho no exame dos candidatos é se você visualiza os presbíteros e pastores como líderes espirituais, os seus líderes espirituais, que podem, no caso de uma falta sua, chegar até você e te instruir, te conduzir, ou até mesmo, se persistir no erro, até te disciplinar. E você responde que sim. Talvez na prática não seja não seja essa a realidade, mas você diz que sim. Mas nós fazemos isso porque nós amamos, e nós fazemos isso porque Deus nos deu essa ordem. E os pais? Os pais não geram os filhos para o mundo, mas geram os filhos para glorificar a Deus no mundo. E dentro dessa função de liderança, enquanto você está sob o governo do seu pai, é prerrogativa, filho, que você receba com amor a disciplina que vem dele. Mas o pai também precisa fazer com que essa disciplina seja diante dos parâmetros da Escritura. E para aplicar, e assim nós encerramos, quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, pai, filho, dizer para você, não tenha medo de passar por o estágio da dor, mas tenha medo de aumentar essa dor ao escondê-la. Se você tem um pecado, que você está lutando contra ele sozinho, não continue, peça ajuda. Os pastores estão aqui para, de forma confidencial, te ajudar, te aconselhar, te instruir a passar por isso, porque quanto mais você esconde, tanto mais você vai tentar resolver sozinho, porém o resultado não vai ser bom, você vai se ver cada vez mais se rendendo a essa que deveria ser uma vitória na luta. Existe uma música, um trecho da música dos Beatles, All We Need Is Love. É uma música que vem aí de geração em geração, trazendo esse conceito de que tudo o que precisamos é amor. E hoje, mais do que nunca, nós vemos essa frase, All We Need Is Love. Mas quero dizer para você que você não deve pensar no amor de Deus sem a disciplina. Você não deve pensar no amor de Deus sem a disciplina. Quero dizer para você que esse conselho, o conselho da Igreja Presbiteriana da Lapa, esse conselho ama a igreja. E tudo o que fazemos é de fato ajudar os nossos irmãos a desenvolverem a fé em Cristo, a fim de completarem a corrida.
Somos falhos, sem dúvida nenhuma, inclusive em nossos julgamentos, mas tentando ser bíblicos em todos os nossos procedimentos. E se errarmos, pode ficar tranquilo, nós prestaremos conta diante de Deus. Pais, não deixe de disciplinar os filhos, faz parte da sua missão. Lembre-se que o seu relacionamento com o seu filho deve ser o reflexo do seu relacionamento como filho de Deus. E o pai disciplina o filho que ama. E filhos, aceitem a disciplina que vem dos pais. Provérbios capítulo 22, versículo 15, e no 23, 14 diz que a vara livra da insensatez e da sepultura. O mundo diz, não use a vara para corrigir os seus filhos, mas a Bíblia diz, use se for necessário, porque senão você vai levar o seu filho à insensatez e à sepultura, à morte. E lembre-se, no presente pode ser doloroso, mas no futuro os frutos serão paz e justiça. Não passe por isso sozinho. Somos igreja, vamos caminhar juntos. Você que não é desta igreja, procure a sua igreja, procure o seu pastor, procure aquelas pessoas que você confia. Filhos, procure os seus pais, não esconde nada dos seus pais, para que possamos, nessa disciplina, não ser punidos, mas sermos disciplinados, admoestados, instruídos a sermos mais perseverantes em prol desse grande objetivo, que é receber a coroa da vida.